Convido os irmãos a nós abrirmos a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 12 até 34. 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 12 até 34. O tema da minha mensagem é incoerência é morte. Incoerência é morte. E a palavra de Deus diz assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como Adão, todos morrem. Assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então verá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que Ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa dele? E por que também nós nos expomos a perigo a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Amém. Oremos. Pai, o desejo do nosso coração é que nós possamos beber mais da Tua verdade, que possamos receber graça, direção, alimento e poder da Tua palavra. Poder para nos mudar, para nos transformar. Poder, Senhor, para que possamos ser moldados à imagem do Teu Filho Jesus, que por nós morreu na cruz. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, independência ou morte,
bradou então o príncipe regente do Brasil, Dom Pedro de Alcântara, em 7 de setembro de 1822, na companhia da guarda que com ele ali estava, às margens do Ipiranga, como canta o nosso hino. No dia 1º de dezembro do mesmo ano, ele foi coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Isso mudou o destino da nossa nação por completo. Nós nos tornamos independentes de Portugal, livrando-nos, por exemplo, do monopólio econômico português ao qual estávamos submetidos e de outros conflitos que existiam com a nação descobridora. O que motivou esse ato, dentre outras coisas, foi o desentendimento entre os deputados portugueses e brasileiros nas Cortes de Lisboa, a pressão da elite econômica, que naturalmente queria poder crescer e se desenvolver por si mesma, e também, na época, as ideias iluministas que permeavam as mentes acerca da liberdade dos povos. Essa sentença, independência ou morte, mudou para sempre o destino do Brasil. Mas é sobre outra sentença que eu quero refletir com vocês nessa noite, mas mostrando o poder que tem, às vezes, um único ato, um pensamento resumido, como foi independência ou morte, no brado de independência do Brasil. O brado que eu quero refletir contigo é: incoerência é morte. E se nós entendermos que, com clareza, quando somos incoerentes acerca da fé que nós abraçamos, nós podemos morrer literal e metaforicamente. Nós podemos então também mudar absolutamente o destino de como vai ser o desenvolvimento da nossa vida espiritual aqui nessa terra. E aqueles que ainda não creem verdadeiramente, pela graça de Deus, se assim forem tocados, regenerados pelo Espírito, poderão mudar o seu destino eterno também, o que sem dúvida é algo mais importante do que a proclamação da independência da nossa nação. Mas nós precisamos, para esse tipo de brado que muda o destino de uma vida, ter também motivações. Como eu disse, havia motivações ali da elite econômica, dos políticos. Existia ali uma série de conflitos, né, que levaram as pessoas a, por fim, tomar uma decisão e mudar os rumos de uma nação. Não é pouca coisa proclamar a independência do país descobridor, né? A gente já tinha deixado o status de colônia por motivos econômicos, mas ainda estávamos submissos à coroa portuguesa. E tem que ter muita firmeza para proclamar essa independência e então vivermos a nossa própria história, o nosso próprio destino. Queridos, no mundo espiritual, no reino de Deus, nós precisamos de motivações da fé, e motivações da fé que vêm pela palavra do Senhor, e não apenas motivações do nosso coração, inerentemente, aquilo que já está lá, independente de conhecermos ou não a Jesus. Nós precisamos, queridos, buscar independência, na verdade, do nosso próprio coração, para que possamos então ter liberdade espiritual encontrada em seguir os passos de Jesus revelados na sua bendita palavra. Ou seja, é um ato de muita responsabilidade, mas é um ato também de absoluta mudança na nossa vida. E o que estava acontecendo aqui em Corinto? Para a gente poder falar sobre uma mudança radical. A carta está chegando no fim, e a impressão é que Paulo já tinha tratado tudo o que tinha para tratar, e ele está só encerrando ali o assunto, mas ele traz um outro assunto de uma envergadura enorme, que é a coerência
da fé dos corintos, que colocava em risco, inclusive, a salvação daqueles que ouviriam a proclamação do Evangelho por meio dos corintos. Não que alguém iria perder a salvação, mas se a salvação fosse proclamada da maneira errada, as pessoas não chegariam a ela. Pelo menos não pelas mãos dos corintos. Deus soberanamente usaria outras pessoas para salvar pecadores. Mas ali, o problema era o seguinte: na cultura grega, acreditava-se que a morte libertava a alma do corpo. A ideia de que a alma boa estava aprisionada a um corpo mau, e havia esse dualismo. O ser humano, então, ele era bom e mau. E com a morte, essa alma finalmente se via livre desse corpo apegado aos desejos aqui dessa terra. E se essa alma tivesse permanecido boa, ela então iria para junto de Deus ou para os deuses. E a matéria se perderia eternamente, talvez até como uma forma de punição dos seus atos maus aqui na terra. Eles acreditavam que o ser humano era constituído de duas partes, uma eterna e outra temporal, sendo a alma eterna e o corpo temporal. Isso era muito comum na cultura grega, e várias distorções aconteciam com base nesse entendimento. No próprio meio secular, alguns acreditavam que você podia viver a vida devassa que você quisesse, porque o corpo é daqui mesmo. No final, o que valeria era a alma que iria para Deus. E os coríntios aqui estão usando esse entendimento da cultura grega para outro tipo de distorção. Eles estão querendo trazer esse ensinamento e tentando misturar e fazer coadunar com o Evangelho de Jesus Cristo, que é absolutamente diferente da cultura grega, romana, brasileira, estadunidense, seja qual for. O reino de Deus, ele tem um tipo de cultura, ele é uma contracultura desse mundo. Tudo que vem por revelação da Bíblia, tudo que é do Evangelho, é diferente do que os homens pensam aqui. E eles achavam, então, que essa morte libertaria a alma, e que essa alma ela seria, de fato, eterna, imortal. Mas nós existiríamos sempre como um fantasminha, vagando por aí, e o nosso corpo, por fim, acabaria. Não é à toa que o ensino e a pregação do Evangelho causava tanto espanto quando Paulo e os pregadores chegavam nos lugares, aqui já no mundo gentio, né? Os judeus tinham um outro entendimento, quando ia para os gentios daquela cultura e pregava a ressurreição do corpo. Era um choque, era uma maluquice, era uma coisa absurda chegar a esse tipo de pregação para as pessoas. Mas louvado seja Deus que eles não mudaram o Evangelho, né? E chegou a nós um Evangelho puro, genuíno e verdadeiro. O ensino de Paulo para os coríntios, ele contrastava diretamente com o que a mente daqueles crentes tinha como certo e cristalizado desde pequenininho. Desde pequenininho, eles foram aprendendo isso, porque aqui no primeiro século a gente não tem classe infantil, a gente não tem culto infantil, a gente não tem classe de EBD infantil, para as crianças crescerem aprendendo a verdade da palavra de Deus. Aqui evangelizava-se pessoas que tinham como bagagem toda a sua estrutura de vida anterior a conhecer a Deus, e em especial aqui os gentios. Os gentios também somos nós. Gentios é um termo que os judeus usavam para falar das outras gentes, dos outros povos, das outras pessoas, né? Que não aqueles que tinham a cultura dos judeus. E mesmo depois no judaísmo, o Evangelho ele vem trazer muitas coisas que causavam espanto, mas que eram novas revelações de Deus a partir do que os judeus já conheciam. Queridos, Paulo insiste com aquelas pessoas que não existem almas desencarnadas eternamente. A obra da salvação, ela só será concluída plenamente, cabalmente, o que já é algo garantido para os salvos, quando o corpo, depois de morrer,
reviver, levantar da sua sepultura, ou não importa se o corpo foi, como diz, cremado, jogado ao mar. Tem pessoas que têm o desejo, às vezes, de fazer isso, né? Eu tive um tio, já faleceu há algum tempo, que ele queria ter, e de fato a família cumpriu o desejo dele. Ele foi cremado e as cinzas foram espalhadas no Central Park. Que ele morou muito tempo nos Estados Unidos, gostou muito daquela nação e queria, talvez, na cabeça dele, se eternizar ali. Sei lá, sabe lá o que está na cabeça, né? Ele não conhecia o Senhor, infelizmente. Então as pessoas acham, talvez, que vão eternizar, através das suas cinzas, a sua existência. Sei lá. Bom, o fato, queridos, é que a obra da cruz, ela tem estágios que ainda estão acontecendo na minha vida e na sua. Ela tem o principal, que é nos dar nova vida. Ela tem o importante, que é nos garantir a vida eterna, a entrada. Mas ainda estamos em santificação e ainda vamos passar por uma experiência de ressurreição e depois de glorificação, onde esse corpo e essa alma vão se unir, já num estado agora perfeito, absolutamente livres do pecado. Você nunca mais vai precisar consultar se o teu coração está pensando certo ou errado. Você nunca mais vai ter esse tipo de problema, porque a obra da cruz vai ser cabal e final na sua vida. A experiência que nós temos hoje é um desenvolvimento dessa obra da cruz, ou seja, salvação, garantia de entrada nos portões celestiais naquele grande dia, né? Mas um processo que vem sendo feito na minha vida e na sua, de santificação, e ainda virá a experiência da glorificação. Aqueles que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda do Senhor serão arrebatados e levados aos ares, e os seus corpos passarão por transformações também. Mas o fato é que nós teremos um corpo que vai nos acompanhar na eternidade. Não mais esse, não de carne e osso, porque carne e osso não adentra, né, os céus, mas um tipo de corpo glorificado, que vai nos acompanhar para sempre. Nós teremos, portanto, ainda uma alma e um corpo, ainda que com uma constituição diferente. A gente vai falar isso mais adiante, nas outras mensagens aqui, que nós vamos ter sobre 1 Coríntios, capítulo 15. E esse texto, ele nos traz, pelo menos, duas grandes lições, que nós vamos tentar trabalhar na exposição dessa noite. Tanto sobre ressurreição, mas também sobre o problema, que no meu ponto de vista era o pior, porque era a incoerência com que eles estavam tratando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vamos adiante, se Deus assim nos permitir. Queridos, Paulo disse em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, o seguinte, abre aspas, estou cercado pelos dois lados. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Esse mesmo Paulo, que está falando, ensinando sobre ressurreição aos coríntios, ele em Filipenses desdobra mais esse entendimento sobre a morte, e de Filipenses a gente pode tirar pelo menos 3 grandes lições. Primeira, existe vida após a morte. Primeira, ele tem a expectativa de continuar existindo depois de morrer, né? O verbo que ele usou aqui para falar de partir, no grego analo, significa ir embora, soltar, morrer e ainda retornar, dando a ideia do retorno ao lar celestial. Para Paulo, a morte não significava aniquilação, o estágio final, mas sim uma passagem para um outro estado. E muitas religiões acreditam nisso de fato, né? O problema é como vai ser essa vida e aonde nós vamos estar, é verdade ou mentira. E somente o Evangelho da Graça consegue trazer a verdade de Deus, posto que Cristo, o próprio Deus, encarnou para nos revelar essas verdades enquanto estava aqui na terra e continuamente, pela inspiração do Espírito Santo, aos autores sagrados da Bíblia. Aliás, na avaliação de Paulo como salvo, algo incomparavelmente melhor ao tipo de existência estava aguardando ele depois da morte.
Algo muito melhor, né? Segundo, Paulo não tinha em mente que ficaria dormindo. Existe, até no evangélico, uma doutrina chamada de sono da alma. Os adventistas, se eu não me engano, creem nisso, embora os adventistas não sejam doutrinariamente, de fato, uma igreja cristã. Pelas doutrinas deles, apesar da gente respeitar as pessoas, da gente ter um bom relacionamento, mas doutrinariamente eles equiparam a Bíblia aos ensinos de Ellen White, portanto, caindo na categoria de heresia, né? Mas eles acreditam na doutrina do sono da alma. A pessoa morre, a alma fica em sono e um dia ela vai acordar diferente. Paulo não tinha essa expectativa. Ele falou sobre morrer e estar com Cristo. Algo imediato. Fechar os olhos aqui e abrir na eternidade com o Senhor Jesus. Ele não ficaria apagado, em coma, congelado, igual dizem que o Walt Disney está. Né? O Walt Disney, antes de morrer, parece que mandou congelar o corpo dele. Hoje existe mais pesquisa aí. Deve ter mais gente congelada, aguardando tentar reviver. Deve ter muita coisa escondida por aí. Né? Deve ter muita coisa a mais aí, as pessoas tentando sobreviver após a morte por si mesmas. Típico do coração humano. Paulo foi direto. Partir e estar com Cristo. Ele não usa, queridos, a ideia de partir e esperar. O verbo que ele usa é estar com Cristo. E no grego esse verbo é ser, existir, acontecer e estar presente. Um desdobramento ainda maior do verbo ser e estar, né, no português. É estar presente, existir, é algo ainda mais profundo. E terceira lição, se Paulo tem em mente a existência após a morte imediata, né, e essa existência diante de Deus, sabemos que a ressurreição também será ao mesmo tempo para todos, significa que aqueles que já morreram em Cristo, e os que ainda vão morrer antes da volta dele, eles experimentam o que em teologia nós chamamos de estado intermediário. Como é que é esse estado intermediário, pastor? O ser humano morre, o corpo está ali, frio, sem vida, vai ser sepultado, ou cremado e jogado no Central Park. A alma, entretanto, ela vai para Deus. E não me lembro se Eclesiastes diz que quando a pessoa morre, a alma vai para Deus. Então, há um período da nossa existência depois da morte que nós existimos somente como alma. A Bíblia fala das almas dos justos debaixo do trono de Deus, no Apocalipse, né? Então, de fato, a gente existe só dessa forma. E o corpo está morto. Mas, na ressurreição, todos os corpos voltarão a viver, seremos unidos novamente ao nosso corpo, um corpo transformado, e viveremos eternamente nessa condição normal, que é a parte material e imaterial coexistindo juntas. Nesse corpo, num tipo de essência, substância, que a Bíblia não nos diz qual é. Então, primeiro, não existe alma penada. Pessoas que morrem vão para a presença de Deus, um para juízo, outro para salvação. Então não adianta apenas chegar na presença de Deus. E a gente não vai poder negociar nada com Deus lá. A morte, presta bem atenção nisso, a morte, ela sela para sempre o estado em que estava aquela alma antes do corpo morrer. Se era o estado de salvo ou se era o estado de perdido. A morte acabou, ela bate o carimbo, não tem volta. Lá não vai ter um outro evangelho, as pessoas não vão encontrar purgatório, elas não vão encontrar limbo, elas não vão encontrar absolutamente nada. Elas vão encontrar Deus e a sentença final do estado da sua alma. Os que morreram sem Cristo já estarão começando a sentir essas dores. E depois diz o Apocalipse que haverá ainda o lago de fogo e enxofre, onde será lançada essas pessoas. Então é como se tivesse um estágio inicial de sofrimentos e um estado definitivo, onde mostra ali as pessoas existindo eternamente em sofrimento, sob forma de juízo dos pecados cometidos aqui nessa terra. E também aqueles que partiram com Cristo estarão já debaixo do trono de Deus, o adorando, aguardando a ressurreição, serão depois ressurretos e entrarão para sempre no gozo do Senhor. É quando nos evangelhos diz, Jesus separa
À direita, aqueles que vão para ele eternamente, e à esquerda, os que vão como a palha vai para a fornalha. Pastor, não é um pouco mal da parte de Deus fazer com que pessoas queimem eternamente no inferno? Irmãos, na Idade Média, a maioria das pessoas achava que estava condenada. Elas tinham essa certeza de que iriam para o inferno. E então buscavam a salvação, né, na igreja, naquela época, da maneira com que era vendida, na verdade, financeiramente, a salvação. Hoje em dia, todo mundo acha que é legal. E todo mundo acha que vai para o céu. Ou se não for para lá, vai para um bom lugar, vai ficar talvez um bairro mais afastado ali do céu, né? Talvez uma zona rural mais afastada assim, mas ainda assim vai estar bem, porque é legal. Até porque um Deus que manda alguém eternamente por um fogo que nunca se apaga, para aflições, dores e tormentos e sofrimentos que nunca tem fim, só pode ser um Deus muito mau, já que ele está diante de uma população mundial tão bacana, legal, tão coerente, tão correta. Isso é um Deus mau. Mas, queridos, o juízo de Deus, ele é justo. O que isso significa? Ele é proporcional ao erro e ao pecado do ser humano. Então, quando o juiz aqui da terra ele lavra uma sentença, ele sempre fundamenta. Toda decisão judicial tem que ter a fundamentação. Então, ele vai citar ali a lei, ele vai citar tudo o que... Então, a pessoa roubou. É de tanto a tantos anos de prisão. A pessoa fez alguma coisa, sei lá, vai ter que pagar uma multa. E ele vai dizer na lei ali o porquê que ele está lavrando aquela sentença contra alguém. A sentença de Deus também será embasada. E ela também terá uma citação. E a citação virá daqui. E não do que as pessoas pensam sobre si mesmas. Porque o que elas pensam sobre si mesmas é aquilo que o mundo cria, a ilusão. A ilusão. É como você usar o marketing da forma errada. Você pode usar o marketing de uma forma boa, para promover venda de produtos de supermercado, de sapato, de calçado, de carro. Isso é bom, aquece a economia, gera emprego. Então, marketing é muito positivo quando ele vem para promover coisas úteis para a sociedade. Mas como tudo na vida, o marketing pode ser usado para coisa errada. E é muito usado. Como é que se faz? Cria-se uma fachada, cria-se uma imagem de algo que não é real. Muitas empresas fazem isso. A embalagem é legal. Vocês já viram que as embalagens estão cada vez maiores e os produtos menores? As embalagens estão cada vez mais coloridas e os produtos piores. Quem provou aqui uma barra de chocolate da Garoto nos anos 80, prova esse chocolate de hoje, sabe que é plástico puro que você está comendo. Antigamente vinha aquela barra de 200 gramas, com pedaços de castanha, chocolate ao leite. Hoje em dia você compra, parece um trem plastificado, a barra é de 90 gramas já, vai diminuindo, né? Mas a embalagem é a coisa mais linda, colorida, a propaganda na televisão, é maravilhosa. Os cartazes, os impressos estão cada dia mais lindos. Você chega no supermercado, às vezes, tem aquele cartaz com cheirinho de tinta que acabou de vir da gráfica, né? Mas muitos dos produtos, eu não vou dizer que todos, mas muitos dos produtos hoje, eles têm caído de qualidade. E aí depois as pessoas criam a linha premium, que é mais cara. O que é a linha premium? É talvez aquilo que era o comum antigamente, o normal, né? E talvez com menos qualidade ainda. Então, o marketing ele pode ser usado da forma errada. Assim, o ser humano ele pode se iludir e ser iludido. Como isso é possível com coisas dessa terra? Também é possível com relação às questões espirituais. Satanás ilude as pessoas. Muita gente vai para o inferno, acreditando que iria para o céu. E muitos pastores serão condenados por isso, porque negociam a palavra de Deus e não a proclamam como está escrito nesse livro antes da gente nascer. Querem mudar conforme a cultura, querem mudar conforme o gosto, que era precisamente o que estava acontecendo em Corinto. Criava-se uma incoerência sobre uma doutrina espiritual e, consequentemente, isso gerava morte. Ok até aqui, queridos?
Então vamos lá, vocês estão atentos, eu estou de olho aqui. A hora que alguém começar a fazer assim, aí a gente acelera mais. Queridos, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, Paulo disse assim: sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu estou lendo essa passagem para embasar o que eu falei para vocês, que a gente vive um tempo de fato fora do corpo, mas não vive vagando. Ninguém vai puxar o teu pé de noite. Aí a minha bisavó, que tinha alguma coisa contra a minha mãe, está se vingando nos filhos. Isso não vai existir. Se isso acontecer, é demônio. Os únicos espíritos que estão soltos por aqui são anjos e demônios, que existem apenas na forma de espírito. Eles não têm um corpo. Por isso que Satanás ele entra no corpo das pessoas. Seja para retorcer, para babar, ou seja, às vezes, para, como Judas, negar a Cristo, por exemplo. Traí-lo, entregá-lo. E tem muito endemoniado, irmãos, que está aí no congresso, que está aí fazendo as coisas, está fazendo um monte de coisa e não está babando e não está gritando e rangendo os dentes. Mas Satanás tem governado a vida dessas pessoas. Queridos, os efeitos, então, da obra de Cristo na cruz sobre a morte e a ressurreição das nossas vidas ainda vão ser mais aprofundados nas outras mensagens. Eu só quis fazer uma introdução aqui para vocês, né? Agora, por enquanto, eu quero deixar para vocês uma frase de John MacArthur, que diz assim: tudo que a morte pode fazer a um crente é entregá-lo a Jesus. A morte não tem poder de te prejudicar, nenhum poder de te prejudicar. Se você é crente, salvo. Todos os crentes que morreram de Covid-19, pastores, tudo que essa doença e a morte causada por ela fez, foi entregar a alma ao Senhor, partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então, soberanamente, Deus havia decidido levar esses crentes dessa forma, e tenho certeza que nenhum prejuízo houve para aqueles que morreram em Cristo. Agora, queridos, os coríntios tinham muita dificuldade de entender um pouco daquilo que eu falei aqui para vocês e de que a gente vai aprofundar mais nas próximas mensagens. E eu quero aqui pegar o princípio disso, essa dificuldade dos coríntios, a verdade do Evangelho e a insistência de Paulo de que eles mudem o seu pensamento. E quero, num nível mais alto de princípios, refletir contigo e pensarmos o seguinte: qual é a nossa dificuldade em romper com o ensino da nossa cultura e aderir ao Evangelho, seja sobre a morte ou seja sobre qualquer área da nossa vida? Repetindo, qual é a nossa dificuldade de romper com os ensinos da nossa cultura, ensinos de vida social, ensinos religiosos? Cada um de nós aqui pode ter vindo de uma religião diferente. Eu era católico, devoto de Maria, tinha na frente do computador um mural, né? E quando eu trabalhava no computador, Diego, fazendo as artes lá também, daquele tempo, que não é igual ao de vocês hoje, né, mais sofisticado, eu tinha lá uma imagem de Maria que o padre me deu, colada com alfinete, e todo dia de manhã, quando eu chegava para trabalhar, eu rezava para a Santinha, pedindo que ela, então, me cuidasse daquele dia e etc. Até que Deus, então, me converteu, e eu deixei essa idolatria. Eu precisei romper com isso. E eu me lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, e Deus me converteu através da Bíblia, eu ajoelhava, a princípio eu rezava, depois eu entendi que eu orava, mas no início eu ainda falava assim, quando eu começava a orar, olha a minha fala: Santinha, não fica chateada comigo não. Eu falava aí, estou falando sério. Eu de joelhos no meu quarto, com a Bíblia na minha cama, eu de joelhos na cama, e eu falava: Santinha, não fica chateada comigo não, mas eu estou descobrindo mais sobre Jesus. Então assim, por favor, o que era aquilo? Sentimentalismo, cultura que a gente vai adquirindo. Eu vim de uma família católica, meu avô era congregado mariano, tinha passado lá por Espadas, um cerimonial da igreja, levava a gente na missa. Estou falando da minha experiência, que é uma cultura muito comum brasileira, né? E não estou falando mal de outra religião, estou falando sobre o Evangelho, queridos. Mas eu fazia isso.
Eu pedi a bênção para a Santinha para orar a Jesus. Pensa nisso. Por que a gente faz isso? Porque a gente está começando. Porque a gente precisa mudar a mente. Hoje tudo isso é passado. E somente Cristo vive em mim, e somente a Ele eu adoro. E mais a nenhum outro. Queridos, qual é o tipo de cultura, religiosidade, que talvez você ainda precise deixar e romper e se libertar pela verdade que há em Cristo Jesus, migrando a sua mente da cultura e da religião para a verdade de Deus revelada em sua palavra? Entendem? Esse é um texto rico. Nós podemos trabalhar tanto a verdade da ressurreição, quanto também os princípios. Quais são as incoerências que estão na minha vida e na sua, crenças que nós somos apegados, que se confrontados com a palavra de Deus, nós vamos ter que deixar cair por terra certas coisas que nos agarramos por sentimentalismo, por hábito, por tradição familiar. E isso acontece em todas as esferas, até no meio evangélico. Existem tradições, religiosidades, que com o tempo a gente vê que não é bem assim. Muitos crentes têm dificuldade de crer na graça, eles ainda querem mandamentos para seguir. Até um certo ponto, isso como a lei é bom, porque freia a pessoa de ir para alguma coisa errada, mas isso não é definitivo, porque isso não é a graça de Jesus Cristo. Então a pessoa vai se libertando dessas religiosidades. Meus amados irmãos, o fato é que a verdade de Deus liberta e continua nos libertando das nossas incoerências. Nós afirmamos que cremos em Jesus, mas às vezes vivemos de forma diferente. E por que vivemos de forma diferente? Porque não mudamos algumas crenças do nosso coração, porque não esclarecemos a nossa mente sobre algumas coisas, porque ainda não estamos deixando que a palavra penetre mais e continue nos transformando com poder. Eu sempre uso a ideia da palavra de Deus como o raio de sol. O raio de sol fornece calor e luz, né? E você pode ter mais um elemento ainda. O raio de sol também fornece energia. As placas solares aí que estão começando a aparecer nos telhados mostram isso. Então a gente tem calor, de onde vem essa energia, luz. Não é só calor para a gente se aquecer do frio. Aquilo é uma energia que pode acender a lâmpada elétrica, por exemplo. Assim também a palavra de Deus, ela como esse raio penetra mente e coração e muda, primeiro trazendo luz, clareza, entendimento nos nossos sótãos fechados, nos nossos porões cheios de ácaros trancados, cheios de teias de aranha que às vezes nós não queremos abrir, por sentimentalismo ou apego. Como o exemplo que eu dei para vocês, de que apesar de já ter aceitado Jesus, eu ainda pedi a bênção para a Santinha para orar ao Senhor Jesus. A palavra de Deus precisou penetrar nesse galpão escuro, úmido, para poder trazer ali luz, trazer calor para matar todas aquelas bactérias e trazer poder para transformar o meu coração, e esse poder continua transformando o meu coração e o seu. Por isso nós precisamos mais da palavra de Deus. E precisamos dessa palavra para que por ela venha mais da morte e da ressurreição do Senhor, mais de Cristo, como nós falamos na semana passada. Amém, queridos? Meus amados, há mudanças que precisam ser feitas no nosso jeito de pensar. Há transformações que precisam acontecer que apenas luz, calor e poder da palavra podem operar. Quantas coisas talvez você e eu fechamos na nossa vida achando que está resolvido. Passamos uma corrente e um cadeado e, na verdade, Cristo continua batendo naquela porta. Mesmo você salvo. Isso aqui serve para salvo ou não salvo. Cada um, Deus vai aplicar de uma forma na vida.
E a palavra de Deus precisa penetrar para trazer mudança. Quantas coisas nós queremos mudar. Não, isso aqui pode deixar que eu resolvo. Não, isso aqui uma hora eu vejo. Sabe aquela gaveta que você vai enfiando um monte de coisa? Comprovante de pagamento, papel, multa de trânsito. Não, uma hora eu vejo. Uma hora, todo mundo tem em casa uma gaveta, uma caixinha, uma pilinha dessa. Né? Não, uma hora eu vejo. Uma hora eu vejo. E você nunca resolve aquilo. Sabe por quê? Não, isso aí eu resolvo. Eu sei que não é bem assim. A palavra diz, não, mas uma hora eu vou ajeitar aí. Porque a palavra não pode ser somente conhecimento e entendimento para você. Você tem que deixar ela entrar para provocar mudanças. Para que você deixe algumas coisas. Os coríntios precisavam deixar a ideia errada de ressurreição. De que somente a alma ia viver para sempre. E de que o corpo não ia mais viver. Eu precisava deixar o meu apego emocional com a santinha. E você? O que a palavra de Deus precisa mudar? Qual é o tipo de coerência que precisa vir à sua vida para que ao invés de morte você tenha vida e vida em abundância? Porque às vezes nós dizemos, eu sou crente, eu sou cristão, mas a nossa vida ela não está andando segundo essa palavra. Na área sexual, na área moral, seja em que área for, nos relacionamentos, no perdão, ou coisa difícil, né? No perdão, na mudança de palavreado, nas escolhas que nós fazemos no controle remoto, a hora que a gente está assistindo televisão, no celular. Celular eu nem vou entrar, senão a gente não acaba. A mensagem. Que tipo de incoerência existe entre a sua afirmação de fé e a sua vida? Que precisa ser mudado pela verdade de Deus. Os coríntios precisavam que a verdade mudasse assuntos da ressurreição. Por quê, queridos? Veja, olha o que a incoerência deles criava. Primeiro, no caso deles não crer na ressurreição, o corpo batia frontalmente com o cerne da salvação. A ideia do corpo, né? Da morte do corpo, batia frontalmente com o cerne da salvação. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. A gente está pensando aqui a implicação na doutrina maior, mas o mesmo princípio você tem que levar para todas as áreas da sua vida, para que a palavra de Deus seja aplicada a você. Amém, queridos? Se funciona para o princípio maior, segue-se que para todos os princípios espirituais também. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Ora, se Cristo não ressuscitou, a fé que eles tinham era vã. Logo, eles ainda estavam perdidos no juízo condenatório que o pecado traz. A igreja inteira não estava salva. Entende o que é incoerência? Acreditar numa coisa que não é bíblica, no caso deles, se fosse verdade isso, eles estariam perdidos. Louvado seja Deus que Deus traz o esclarecimento a eles, né? Para que eles entendam isso. Segundo, além deles, os entes queridos que haviam morrido em Cristo estavam perdidos eternamente. Esses, então, nem se falava, que não tinham chance de conhecer, né, a verdade da palavra de Deus, aqueles que morreram em Cristo. Se o que eles afirmavam era verdade, mas não é. Então, os crentes não estavam perdidos. Terceiro, sem a ressurreição, os ensinamentos de Jesus talvez valessem somente para esse mundo. O que seria o cristianismo? Uma boa filosofia, tipo o Seixenoye, esse tipo de coisa assim. Poderia ser um bom lema de vida, poderia ser bons conselhos. O cristianismo podia ser algo legal para esse mundo, mas não teria nenhum tipo de efeito para a vida no porvir. Quarto, a esperança da vida eterna sem condenação estaria totalmente aniquilada, porque a morte não seria vencida, não haveria o triunfo final do Evangelho que vai se cumprir naquele dia, como eu falei no início aqui da nossa mensagem. Quinto, um tema difícil aqui de entender quando ele fala dos que se batizam por causa dos mortos. Vou ser bem objetivo aqui, que o cerne da mensagem é o princípio, né? Paulo está advertindo que aqueles que se batizavam pelos mortos, nada teria efeito. O que é isso daqui, irmãos? Existem várias teorias, eu pesquisei aqui, existem várias possibilidades, né? Paulo não explica o que é. Mas
A que eu achei mais adequada, considerando que Paulo não trouxe nenhuma correção doutrinária para eles, é que alguns cristãos, eles, na beira do leito da morte de algum parente crente, prometiam que iriam se batizar para se encontrar na eternidade. Então, eles não se batizavam pelos mortos no sentido de receberem algum benefício dos mortos, mas se batizavam para poder reencontrar os mortos depois, considerando quem se convertesse verdadeiramente. Né? A ideia aqui seria que haveria esse sinal: olha, fique tranquilo, eu creio em Jesus e vou me batizar, então eu vou te encontrar no outro lado. Então eles se batizavam por causa dos mortos e não para que os mortos os beneficiassem. Mas a gente não vai entrar em tanto detalhe. Como eu falei de manhã na IBD, estudo bíblico, ele se apega nesses detalhes, porque a ideia é mais informação com direcionamento para aplicação. Pregação, ela tem informação, mas ela tem que trabalhar o teu coração. Ela tem que trabalhar mudança, ela tem que trabalhar graça, ela tem que trabalhar fé, ela tem que trabalhar aplicação, ela tem que trabalhar vida. Por isso, seja aluno da IBD e venha para o culto à noite também. Amém, queridos? E sexto, nesse sistema incoerente, tudo que Paulo sofreu, lutou contra feras, metaforicamente, talvez as perseguições que ele passava, a fome que ele passava, naufrágio que ele passou, e tudo aquilo tinha servido para quê? Para nada. Então, eles estavam com um problema sério doutrinário. A teologia deles estava torta, né? Como um carro que, se o eixo ali estiver torto, ele vai sempre puxar, não estiver alinhado, melhor dizer, ele vai sempre puxar para um lado. Você pode soltar o volante, ele puxa. Aí você corrige. Você solta, ele puxa. Até que você vai fazer o alinhamento e balanceamento dele, deixar um rim lá para fazer aquilo, né? Que se tiver coisa para mudar, bucha de balança, né, irmã Vera? A gente estava falando disso ontem, e um monte de coisa é caro para arrumar. Se for só corrigir, ok. Mas se tiver uma manutenção maior, que precisa, porque não permite o alinhamento e balanceamento do carro, vai ser caro. Assim também algumas mudanças podem parecer simples para você, mas elas exigem coisas mais profundas. Elas exigem correções maiores. Então, isso aqui deles, essa incoerência deles, o que provocava? Morte eterna. Morte eterna. Eles estavam jogando a igreja inteira no fogo do inferno. Eles estavam jogando os seus familiares que morreram no inferno, se isso fosse verdade. E eles estavam evangelizando incorretamente. As pessoas não iriam crer no verdadeiro evangelho. Então essa incoerência era morte para eles. Mas eu repito e faço você se focar na sua vida espiritual de novo. Quais são as incoerências bíblicas doutrinárias que você pode estar guardando conscientemente ou inconscientemente, insistindo por apego, porque aprendeu assim, porque aprendeu do seu pai, porque aprendeu da sua mãe, porque a sua família era católica, espírita, macumbeira, ou seja o que for, e você não está conseguindo com clareza entender as bases do cristianismo, para que você tenha coerência e então vida. Isso é para você pensar. Isso é para você refletir. Essa mensagem de hoje, ela nos leva não só a uma aplicação direta, mas uma reflexão mais profunda. Porque, queridos, se no final, nada do que a gente pensa, lê, vive, estuda for verdade, é melhor, como Paulo disse, a gente comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. Para que isso tudo? Para que vir à igreja? Para que ler a Bíblia? O que é melhor fazer? Fecha a igreja, tira os bancos, bota umas mesinhas aqui, uma musiquinha popular aqui em cima e vamos comer e beber, torresminho, salgadinho, bater papo e vamos embora. Mas louvado seja Deus, que pela graça nós cremos na verdade. Louvado seja Deus, porque o nosso Salvador vive. Louvado seja o Senhor, porque o nosso Redentor ressuscitou. E louvado, apreciado, amado e adorado seja o Senhor, porque Ele nos deu a Bíblia, a revelação da sua verdade. Louvado seja o Senhor, porque o seu Espírito foi enviado
para nos converter e para nos fazer andar em toda a justiça e nos fazer então ceder naquilo que queremos manter de incoerência no nosso coração. Nos sótãos, quartinhos, barracões, porões fechados, o Espírito Santo vai trabalhar. E Ele vai trabalhar na tua mente, no teu coração. E essa semana Ele vai fazer isso mais ainda, que eu vou orar muito por você, para que Ele faça isso pela palavra. Para que quando você pegar a Bíblia para ler, o Espírito Santo esteja ali. Vamos, tira essa corrente daí. Vamos resolver esse quartinho, está feio o negócio aqui. Vamos botar as bugigangas para fora. Essas coisas de infância que você não usa mais. Quem aqui guarda todos os brinquedos, todos os cadernos de infância, todas as roupas de infância? De repente você guarda uma coisa ou outra, tem uma lembrança normal, né? É humano isso. Mas você não guarda tudo. Você vai jogando fora porque não te serve. Quem aqui tem a sua primeira camiseta de bebê? Ou a sua primeira fraldinha? Só se a mãe guardou de lembrança, né? Mas a gente vai deixando isso. O Diegão está rindo. A mãe guardou, irmã Neuza guardou a camiseta dele? Não. Não? Guardou a fralda dele? Não. Oh, meus amados irmãos, eu quero concluir com a afirmação de Paulo, quando ele diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Sabe o que estava causando essa incoerência toda neles? Andar com pessoas que têm a cultura do mundo, a ideia do mundo, o entendimento do mundo, e começa a trabalhar na nossa mente. As más companhias corrompem. Você precisa ter mais comunhão com a igreja, prazer na palavra, para ser mudado. Se você só vier na igreja domingo, e durante o dia você sair durante a semana, você sai com outro, quando passou, mas eu preciso deixar todo mundo. Não estou falando isso. Você não vai viver num mosteiro. Mas, sem dúvida, você precisa ir aliviando o pé desse acelerador, dos relacionamentos não cristãos, mudando de marcha, fazendo retornos e andando por estradas diferentes. O relacionamento influencia muito você. Por isso é precioso o valor da comunhão. Por isso é precioso estar na sua igreja. É precioso participar das atividades. É precioso servir a Cristo. É precioso participar dos preparativos de qualquer coisa. É precioso vir ensaiar para o louvor. Vocês não sabem quantos ensaios do louvor são bacanas. Né? A Jéssica está, os jovens ali estão afirmando. Eu, às vezes, estou ali no gabinete trabalhando, eu ouço eles ensaiando, eles rindo, descontraídos. Ou, às vezes, estou aqui com eles. Né? A gente estava preparando ali, até você conhece melhor as pessoas. A gente estava preparando o encontro de casais ontem. Aí tem uma hora que está todo mundo concentrado, está até mais sério assim, né? A Paty mesmo, apesar de estar sempre sorrindo, às vezes ela estava meio séria assim. Alguma coisa. Ela não estava braba, ela estava concentrada. Normal. Eu também, provavelmente, em algum momento, eu montei as caixas de som ali fora, provavelmente em algum momento eu estava mais concentrado. Você vai conhecendo melhor o irmão, você vai conhecendo melhor as pessoas, você vai aprendendo a se relacionar com crentes. Meus queridos, muitas das incoerências vêm por causa dos relacionamentos errados. Pastor, qual é então a conclusão? Arrependa-se se você tem crido em coisas erradas. Arrependa-se se você também tem fechado o seu coração e não deixado a palavra de Deus entrar em certas áreas. Até aqui o raio de sol pode ir. Daqui para frente eu vou pôr uma lona para não chegar mais, se eu quero manter esse quartinho aqui do meu jeito. Até aqui, tudo bem. Pode bater o sol, legal, mas daqui para cá, põe um toldo aqui porque é meu território. Mas Cristo te comprou por inteiro. Cristo te resgatou por inteiro. Mas, pastor, eu vou perder alguma coisa? Vai. Ah, mas eu não quero perder. É para ganhar mais. Mais de Cristo. Mais da palavra.
mais de vida, mais de coerência com a fé, mais de relacionamentos que possam promover graça na sua vida, mais de uma vida de acordo com aquilo que você professa. Os crentes dizem muito, nós batistas falamos isso. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Será? A Bíblia. Os 66 livros, será? Ou só os versículos que a gente estudou no início da conversão? Ali é o começo, é o princípio, mas tem mais. É importante esse estudo. Necessário, na verdade, indispensável. Mas tem mais. Arrependa-se. O Senhor oferece perdão e graça. O Senhor oferece perdão e purificação. O que você vai preferir? Perdão e graça ou disciplina e correção? Você é dele. Uma hora esses quartinhos vão ter que abrir. E tomara que não seja exposto diante dos olhos das pessoas. Você é dele. O que mais que você precisa para entender que ele te salvou e te comprou completamente? De maneira que ele tem um reino tão grande. E diz o texto que lemos que ele vai estar trabalhando e subjugando todas as coisas debaixo de si. Todas as coisas exceto o Pai. E um dia então ele entregará esse reino ao Pai. E você e eu somos parte dessa obra que está sendo feita, parte desse reinado que vai avançando. Os reis da terra, nós começamos falando sobre a era imperial do Brasil. Os reis da terra, o que eles querem muito? Território. Por que cabeças rolaram a vida inteira? Território. Por que os filisteus lutavam contra os israelitas? Território. Mas, queridos, o reino de Deus vai crescendo. Ele vai ganhando mais território de pessoas, mais almas vindo a Cristo, mas também o reino de Deus vai ganhando mais território em você, no seu coração. E que você não resista, que você ceda, para que você experimente perdão e graça, e não disciplina e correção, para a glória do Senhor e para o seu bem. Em nome de Jesus. Amém.